Como calcular a área e o perímetro do quadrado? A gente sabe que o quadrado ele possui todos os lados com a mesma medida. E também todos os seus ângulos internos são retos, ou seja, possuem 90 graus. Então, todos os ângulos com 90 graus, todos os ângulos internos, e todos os lados aqui possuem a mesma medida. Então, para calcularmos a área do quadrado, basta a gente pegar lado vezes lado. Para quem já viu potenciação, a gente tem lado ao quadrado, até porque a nossa base aqui, ó, que está sendo utilizada na multiplicação, fator lado, e a quantidade de vezes que ele aparece na multiplicação, 2 vezes, então o expoente é 2. Lembrando que expoente é a quantidade de vezes que o nosso fator aparece na multiplicação, ou que a nossa base aparece na multiplicação. O perímetro é determinado pela soma de todos os lados. Como nós temos 4 lados no quadrado, a gente pode determinar também o perímetro como 4 vezes o lado. Então, nós temos uma fórmula para a área do quadrado e outra para o perímetro do quadrado. Então, não confundir, porque o perímetro é todo o contorno. E a área é toda a medida interna, todo esse espaço interno, toda a superfície interna. Então, se precisássemos calcular a área do quadrado, bastava analisarmos aqui o lado, que tem 10 centímetros. A gente sabe que a área é lado vezes lado, então é 10 vezes 10. 10 vezes 10 vai dar 100. Só que a gente precisa analisar a unidade de medida. A gente tem um centímetro, né? Se a gente está multiplicando lado vezes lado, a gente está multiplicando também a unidade de medida. A gente tem centímetro multiplicado por centímetro. Vejam que, para quem já viu potenciação, vai conseguir identificar mais fácil. A nossa base é o fator que está sendo utilizado na multiplicação, que no caso aqui é centímetro vezes centímetro, então nossa base vai ser o centímetro. O expoente é a quantidade de vezes que ele aparece na multiplicação. A gente está vendo 1, 2 vezes. Então, nosso expoente, que é um número bem pequenininho que aparece aqui, vai ser 2. Então, esse 2 aqui está se referindo às duas dimensões que a gente está trabalhando aqui na área. Então, a área desse quadrado aqui vai ser 100 centímetros quadrados. Então, temos aqui 100 centímetros quadrados de área nesse quadrado aqui, azul. Já o perímetro é a soma de todos os lados, ou 4 vezes o lado. A gente sabe que o lado tem 10 centímetros, então o perímetro aqui vai ser 4 vezes esse 10, e a gente vai encontrar 40 centímetros. Vejam que aqui a gente tem centímetro e aqui a gente tem centímetro quadrado. Vejam que quando a gente analisa o comprimento é apenas uma dimensão. Quando a gente está analisando área a gente verifica duas dimensões. Quando a gente verifica duas dimensões, a gente consegue determinar essa superfície interna. Então, essa é a diferença aí da área para o perímetro. Perímetro é todo o contorno e área essa superfície interna. Seja um quadrado medindo 5 centímetros em cada um de seus lados. Qual a área desse quadrado? A gente sabe que a área de um quadrado é lado vezes lado. O lado já foi dado aqui, né? É 5 centímetros. E todos os lados do quadrado possuem a mesma medida. Então, a área vai ser 5 centímetros multiplicados pelos outros 5 centímetros. A gente sabe que 5 vezes 5 dá 25. A unidade de medida também vai ser multiplicada. Centímetros vezes centímetros vai dar centímetro quadrado. Ou vocês podem lembrar de outra forma, né, que como esse expoente 2 é referente a duas dimensões, e quando a gente trabalha com área, a gente trabalha com duas dimensões. Então, a área aqui desse quadrado é 25 centímetros quadrados. Exercício 2. Sabendo-se que a área de um quadrado mede 64 centímetros quadrados, determine a medida de seu lado. Sabemos que a área é determinada por lado vezes lado, certo? E que a área já é 64. Então, nós precisamos pensar em um fator que, multiplicado por ele mesmo, vai resultar no 64. Ou a gente aplica a raiz quadrada. Raiz quadrada de 64, o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 64, vai ser quem? O 8. Então, a gente conclui que cada lado tem 8 centímetros. Porque 8 vezes 8 dá 64, centímetro vezes centímetro dá centímetro quadrado. Então, a medida do lado aqui vai ser 8 centímetros. A gente pode determinar de duas formas. Ou a gente pensa aqui, ó, que número multiplicado por ele mesmo vai dar 64, ou aplica a raiz quadrada direto e vai encontrar a medida do lado. Lembrando que a gente só vai aplicar a raiz quadrada se a gente souber a área. Se a gente sabe a área do quadrado, basta aplicar a raiz quadrada que a gente encontra a medida do lado. Tudo bem?